certo? Então, olha só, na nossa aula anterior, nós falamos dos conceitos introdutórios de contabilidade, que são, na verdade, você conhecer o objetivo, que é a finalidade da contabilidade, o objeto, para que você faz aquela contabilidade, e os usuários, para quem você faz. Então, se você está fazendo a contabilidade para você, você é o usuário daquela informação. Se você tiver uma namorada, ela vai provavelmente querer saber quanto você tem de dinheiro para gastar com ela, enfim. Se você quer saber o quanto seu marido ganha, você é um usuário da contabilidade dele. Beleza? Então, os usuários são todos aqueles interessados naquela contabilidade, naquele objeto que ela tende a investigar. Beleza? Então, nós falamos na aula passada que o objetivo da contabilidade, a sua finalidade, não confundir objetivo com objeto. Isso aqui todo mundo vai confundir. Todas as vezes que eu dou aula de contabilidade básica, um ou outro confunde, mas é muito simples. O objetivo é a finalidade da contabilidade, e a contabilidade tem por finalidade fornecer informações para dois propósitos. Ou o cara toma uma decisão, ou ele presta contas a alguém. A contabilidade não existe se não for para isso. Fornecer informações a uma pessoa, quem quer que seja, o nosso usuário. Beleza? Ou ela vai prestar informações, prestar contas, ou ela vai tomar uma decisão. Isso, se você mentalizar na sua cabeça, você fazendo essa contabilidade para você, sua contabilidade pessoal, você vai ver o que é para prestar contas para alguém, ou é para você tomar uma decisão. Ah, quanto eu tenho na conta para comprar um sapato? Quanto eu tenho depois que eu gastei na padaria? Entendeu? Então, esse é o nosso objetivo, fornecer informações. O nosso objeto é o patrimônio. E o patrimônio aqui é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós falamos que o patrimônio, na aula passada, é dividido de duas formas. O patrimônio ativo, que constitui os nossos bens e direitos, e o patrimônio passivo, que constitui as nossas obrigações. Falamos também que o passivo ele é classificado de duas maneiras. Como ele é um conjunto de obrigações, você tem obrigações com terceiros e obrigações com os sócios. Obrigações com os sócios por quê? Se você analisar aquele desenho que eu fiz na aula passada, aqui tem uma empresa e aqui tem 3 sócios. Cada sócio é uma pessoa física, então nós temos 3 pessoas físicas aqui, e aqui é uma empresa que é uma pessoa jurídica. Então nós temos 4 pessoas aqui. Se os sócios investem nessa empresa, a empresa tem com os sócios uma obrigação de devolver aquele investimento. Quando? Não sei. Isso aí depende, na verdade, o princípio da continuidade diz que essa empresa nunca vai acabar, então essa obrigação fica perpétua. Beleza? Pelo princípio da continuidade. É um princípio básico da contabilidade. Se você imaginar que você vai construir uma empresa com a finalidade de 1 ano, isso não é interessante para a contabilidade e ela começa a registrar isso de uma forma peculiar. A regra é, a empresa é uma entidade e aqui você tem 3 pessoas físicas e uma pessoa jurídica, pessoas distintas. Isso a gente chama de princípio da entidade, o patrimônio deles não se misturam, por isso, uma obrigação com os sócios. E essa obrigação com os sócios nós chamamos de patrimônio líquido, que é o residual. Fazer assim, ó. Tá filmando ali o quadro? O importante é o quadro. Usa seus óculos. Você parece o Clark Kent. Não, é só um comentário. Isso aqui parece um quadro, né? Então, nós temos após essa classificação de patrimônio ativo e patrimônio passivo, nós chegamos na equação fundamental da contabilidade. E essa equação fundamental da contabilidade simboliza essa relação entre o ativo, o passivo, as obrigações com terceiros e as obrigações com sócios. E nós temos essa equação aqui, em que o ativo é igual ao patrimônio líquido, isso é, a obrigação com os sócios, menos, na verdade menos não, mais, era simplesmente para fazer uma pegadinha, é mais o passivo. Então, obrigação com terceiros, mais obrigação com os sócios, dá o ativo. Ou seja, isso significa o quê? Que tudo que a empresa contrai como obrigação, ela vai aplicar aí nos ativos, ou seja, nos seus conjuntos, no seu conjunto de bens e direitos. A gente vê isso na questão dos sócios. Os sócios investem um capital inicial
esse capital inicial é revertido em bens e direitos, ou seja, itens que podem beneficiar a empresa no futuro, que podem gerar lucros, gerar resultados. Então, obrigações com terceiros, ou aliás, obrigações com os sócios e obrigações com terceiros. O somatório das obrigações com os sócios com as obrigações dos terceiros, a gente tem o nosso conjunto de bens e direitos. E aí a gente finalizou na aula passada falando das várias formas gráficas que essa equação pode ter. Nós falamos do patrimônio negativo, nós falamos de simplesmente ter obrigações de terceiros, simplesmente ter obrigações com os sócios, mas a representação clássica dessa equação aqui é essa daqui, esse gráfico aqui, em que você tem o ativo igual ao passivo mais o PL. Imaginando isso um gráfico de colunas. Você tem uma coluna, outra coluna, então o ativo é igual ao passivo mais o PL. Foi isso que a gente falou na aula passada. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai fazer, inclusive o pessoal lá do virtual, da minha turma virtual, nós vamos fazer um exercício de 4 questões. De 4 questões, pelo Kahoot. Você já ouviu falar o que é o Kahoot? Você vai pegar o seu celular. Deixa eu desligar. Tchau. Olha, pessoal, dá tchau. Olha a minha turma, como ela é bonita e agradável. Tem até uma pessoa do virtual bem ali, ó. Do virtual tá fazendo, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço e até mais. Shit like